Amém, gente? Vamos lá, última aula de amartiologia, que é a doutrina do pecado. E nós hoje vamos falar de dois temas importantes, né? Vamos falar de consequências do pecado, tá? Consequências do pecado. E vamos falar sobre como lidar com a tentação, né? Que é justamente o processo que acaba nos levando ao pecado. Então a ideia é a gente aprender como evitar o pecado no dia a dia, tá? Bem, deixa eu começar já com as consequências, e aí eu quero retomar aqui um assunto que a gente já falou numa outra aula, mas que agora a gente vai aprofundar um pouco melhor. Existem as consequências inerentes e existem as penalidades impostas, tá? Consequências inerentes e penalidades impostas. O que eu quero dizer com isso? Inclusive eu dei esse exemplo aqui quando fizeram essa pergunta. Uma criança, por exemplo, que não estuda, ela não se dedica aos estudos, ela não frequenta as aulas, ela não dá atenção ao que o professor explica, ela não participa. Se uma criança na escola, ela não se dedica ao estudo, ela vai ter uma consequência inerente a isso, que é o quê? Tirar nota baixa numa avaliação. Isso é uma consequência inerente, ou seja, é o resultado da própria postura dela, tem a ver com a postura. Se ela não estuda, vai tirar nota baixa. Agora, se o pai e a mãe, porque a criança tirou nota baixa, resolve aplicar um castigo, dizendo, olha, você vai ficar sem jogar videogame, você não vai poder passear, você não vai na casa do coleguinha. Esses castigos que os pais aplicam não são consequências inerentes ao erro. Podia não ter acontecido. Porém, o pai e a mãe decidiram aplicar esse castigo porque eles têm alguma intenção, que é disciplinar a criança para que a criança não volte a cometer aquele erro. Esse exemplo ajuda a gente a entender um pouco o que acontece com o pecado. O pecado possui consequências inerentes, ou seja, se você pecar, você vai ter consequências que não está nas mãos de ninguém te privar disso ou não, é a consequência do pecado. E existem as penalidades impostas, são aquelas coisas que Deus pode aplicar ou não, mas geralmente ele aplica com o objetivo de a pessoa não repetir aquele erro, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de consequências inerentes, deixa eu pegar um versículo aqui, ó. Provérbios 5, versículo 22. Pode ler aí, por favor. Quanto ao ímpio, as suas próprias iniquidades o prenderão, e pelas portas do seu pecado será detido. Perfeito, ó. Isso aí é uma consequência inerente. O próprio pecado aprisiona a pessoa. Então, se você cometer o pecado, você vai ficar escravo daquilo. Isso é um cuidado que é importante ter. Agora, existem aquelas penalidades impostas. Deixa eu deixar esse versículo aí, ó. Levítico 26, 21. Ora, se andardes contrariamente para comigo, e não me quiseres ouvir, trarei sobre vos pragas 7 vezes mais conforme os vossos pecados. Aqui Deus já ameaça lançar praga. Ou seja, essa praga, ela não é uma consequência inerente ao pecado. Porém, Deus decide aplicar aquilo para poder castigar o povo. Então, assim, quando a gente lida com o pecado, a gente precisa saber que existem erros, que as pessoas vão sofrer consequências daquilo, que não tem a ver com o arrependimento da pessoa. Ah, a pessoa se arrependeu, vai cancelar aquilo? Não, vai sofrer o resultado daquilo. Por quê? Porque é uma coisa inerente ao erro. E existe o castigo. O castigo pode ter uma dose maior, uma dose menor. Isso é de acordo com a intenção de quem aplica o castigo, né? O pai e a mãe, por exemplo, pode falar, você vai ficar uma semana sem videogame. Ou pode falar assim, você vai ficar o ano inteiro sem videogame. Isso aí é de acordo com a intenção dos pais. Quando Deus trata o nosso pecado e quando a igreja trata nosso pecado, que é uma outra questão também importante, porque as pessoas acham, via de regra, que elas só devem satisfação a Deus, né? Ah, Deus é quem me julga, Deus é o juiz. Como se as pessoas aqui na Terra não tivessem o direito de disciplinar, castigar, chamar atenção. Só que não é bem isso que a Bíblia ensina.
A Bíblia dá sim à igreja a autoridade para aplicar uma certa sanção sobre a pessoa que comete o pecado. Com que objetivo? Restaurar a pessoa. Vamos ver aqui alguns textos sobre isso. Por exemplo, Hebreus 12, versículo 5. Aqui usa exatamente a analogia do pai corrigindo o filho. Diz assim, ó: e já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como a filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele és repreendido. Deixa eu só aumentar um pouquinho. 6. Pois o Senhor corrige ao que ama e açoita a todo o que recebe por filho. Então, existe o açoite que Deus aplica, uma linguagem figurada, evidentemente, para dizer que ele pune a pessoa que cometeu um pecado com o objetivo de restaurar o pecador. Se o pecador não sentir dor, se ele não sentir incômodo, isso aí é qualquer coisa na vida, né? Se você não sentir nenhum desconforto com algo errado que você faz, a tendência é você continuar fazendo. Então, para que você não volte a repetir o erro, quem quer nos disciplinar faz o quê? Nos aplica um castigo, que é um incômodo. Pode ser uma dor, pode ser uma privação, pode ser a perda de algo, e Deus provoca essas situações, tá? Outra razão por que Deus às vezes também aplica disciplina é para servir de exemplo. Lê esse versículo aí, por favor. 1 Timóteo 5, versículo 20. Aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Perfeito. Olá. Boa noite. Aqui diz que essas pessoas devem ser repreendidas na presença de todos. Para quê? Para que também os outros tenham temor. Então existem alguns castigos que são aplicados também com a finalidade de servir de exemplo dos outros. Olha, isso aqui está sendo punido para que outras pessoas também aprendam com aquilo. Isso aqui é importante porque existem castigos que a própria pessoa que sofre o castigo não aprende nada com aquilo. O maior exemplo é a morte. Se o castigo de uma pessoa for a pena de morte, você não aprende nada com aquilo, já morreu, né? Porém, a morte daquela pessoa serve de exemplo para quem está vivo. Do tipo, olha, cuidado, porque se você repetir o erro, teu destino é aquele, tá? Então, o castigo que Deus aplica, ele também pode ser com a finalidade de servir de exemplo para outras pessoas. Por isso que já diz a sabedoria popular que quem é sábio aprende com os próprios erros, mas quem é esperto aprende com os erros dos outros. Por quê? Porque, de fato, quando você observa o erro dos outros e aquilo que a pessoa sofre, se você tiver um pingo de juízo, você não vai querer reproduzir esse erro na sua própria vida. Por isso que tem esse texto aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 6. Pode ler aí, por favor. Ora, estas coisas nos foram feitas para exemplo, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. 7. Não vos torneis, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. 8. Nem nos prostituímos como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. 9. E não tentemos o Senhor como alguns deles o tentaram, e pereceram pelas serpentes. 10. E não murmureis como alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. 11. Ora, tudo isso lhes acontecia como exemplo, e foi escrito para aviso nosso, para quem já não chegamos nos fins do céu. Todos esses exemplos aí é do povo israelita no deserto. Oi? Não, eu li errado. Para quem já são chegados Os fins do céu. Todas essas ocorrências aí do versículo 10 para trás é o que aconteceu com os israelitas no deserto. Quando eles murmuraram, quando eles
cultuaram o bezerro de ouro, quando eles idolatraram, quando eles se prostituíram. Lá no deserto, eles sofreram vários castigos. Teve gente que morreu engolida pela terra, teve gente que foi picada por serpente, teve pessoas que morreram doentes. Por que esses males aconteceram aos israelitas quando eles pecaram lá no deserto? Aí o texto fala, olha, tudo isso lhes aconteceu para aviso nosso, para nosso exemplo. Para quê? Para que a gente, ao olhar para aquilo que aconteceu a eles, a gente pense assim, epa, eu não vou repetir esse erro, porque se Deus os castigou, eu posso sofrer isso também, tá? Bom, dito isso, vamos falar aqui sobre algumas consequências gerais que aconteceram quando o ser humano pecou e depois a gente fala de consequências individuais. Vamos começar aqui com Gênesis 3, versículo 14. Pode ler, por favor. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos, e dentre todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e o pó comerás todos os dias da tua vida. Bom, essa aí é a primeira a sofrer, né? A serpente, ela por causa do pecado, começa a rastejar. Nós não sabemos que postura a serpente tinha antes do pecado. Se andava ereto, se era um quadrúpede, se era algum outro tipo de animal, não se diz. Porém, a Bíblia fala que ela era, isso é Gênesis 3, versículo 1, né? É uma informação que às vezes passa despercebido. O texto fala que a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo. Então, isso indica que a serpente era um animal inteligente. Nós não sabemos qual era o nível da inteligência dela. Se era um tipo de inteligência assim com uma capacidade de razão, de raciocínio, não se fala. Porém, por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque quando a Bíblia fala que por causa do pecado ela passaria a rastejar e comer pó, é uma forma de dizer que a principal consequência que a serpente sofreu não foi simplesmente começar a rastejar no chão. Foi, na verdade, talvez até uma perda intelectual, porque ela antes era o animal mais astuto, aí agora está rastejando com a barriga no pó. Isso lembra, por exemplo, o que aconteceu com Nabucodonosor, que era poderoso, tinha um grande reino, mas por causa do orgulho Deus fez ele comer capim. Ou seja, não foi apenas a consequência para a serpente, não foi apenas uma questão postural. Estava ereto, passou a rastejar. Isso aí tem outros bichos que já rastejavam, né? Por exemplo, minhoca rasteja, né? E nem por isso minhoca cometeu algum pecado, mas já rasteja. Parece, portanto, que a principal consequência para o animal que nós conhecemos como serpente foi uma perda intelectual que fez com que um bicho inteligente se tornasse tão rude a ponto de ficar andando por aí rastejando no chão, comendo coisas pelo chão e por aí vai, tá? Lembrando que aqui Deus ele aplica um castigo no animal, apesar de nós sabermos que o animal só fez o que fez porque o diabo estava nele, né? Porém, gente, no contexto bíblico, quando um animal ele é envolvido em pecado humano, o animal também morre. Um exemplo, Levítico 20, versículo 15 e 16. Olha esse versículo aqui, ó, Levítico 20, 15 e 16. Se um homem se ajuntar com um animal, certamente será morto. Também matareis o animal. Se uma mulher se achegar a algum animal para juntar-se com ele, matarás a mulher e bem assim o animal. Certamente serão mortos. Ou seja, o bicho não teve culpa nenhuma, né? Quem pratica zoofilia não tem um consentimento do animal. Porém, na lei de Moisés, se o animal foi usado nesse tipo de prática, o animal seria morto também. Então, o que acontece lá em Gênesis é coerente. O bicho em si não tem culpa, é o diabo que usou aquele bicho, porém, por causa desse uso, o animal perde a sua faculdade ali intelectual.
mais astuto, né? Deveria ter assim, com Adão e com Eva, a serpente, um contato diferenciado. Sim, porque o que acontece? E outra coisa, desculpe, Yuri, do meu raciocínio, eles não estranharam da serpente falar com eles. Pois é o seguinte ponto, a gente não sabe, por isso que eu comentei há pouco, a gente não sabe o nível da inteligência da serpente. Podia ser num nível em que ela já tivesse, inclusive, uma capacidade de comunicação, de maneira que Adão e Eva talvez não tenham se espantado com aquilo, começaram a conversar normalmente. E isso talvez explique o porquê que o diabo usou justamente aquele animal. Deve ter sido por conta dessa capacidade intelectual que ela tinha, que facilitava ele se aproximar de Eva, no caso, né? E ter aquela conversa toda que teve com Eva. Enfim, é parte daqueles mistérios que a gente vai, num dia lá na eternidade, numa esquina da Nova Jerusalém, bater esse papo lá com o Senhor para entender o que a cobra fazia para o diabo se interessar por ela. Bom, além da serpente, lembrando que lá em Gênesis 3:14, depois de falar sobre a cobra rastejar, ele diz também que colocaria inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Fica claro aqui que já é uma alusão ao diabo. Ou seja, Deus está anunciando que o diabo travaria uma guerra contra a humanidade, porém o próprio Deus se faria um ser humano e derrotaria o diabo lá na cruz. Mas vamos lá, continuando, versículo 16. Isso aqui já interessa a mulherada, né? Lê aí, por favor. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua conceição, em dor dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Aqui nós temos, basicamente, duas consequências principais para a mulher, que a gente tem que refletir a razão, né? Ele fala que vai multiplicar a dor da sua conceição. Em hebraico, literalmente, eu não sei se eu tenho aqui, deixa eu ver como é que está na Revista Corrigida. A Revista Corrigida está mais literal, porque diz assim, ó: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Porque a gente geralmente lê dessa forma, né? A dor do parto, a dor da concepção. Só que aqui, literalmente, ele diz: eu vou multiplicar a tua dor e a tua conceição. Parece que ele está multiplicando duas coisas: a dor, de forma geral, e a conceição, a concepção. Talvez isso explique por que a Paloma reclama tanto de dores, né? Tá toda hora. Só que aqui o texto especifica que essa dor ela vai ser mais evidente na concepção, que aí é a sequência que diz: com dor terás filhos. Só que quando o texto fala sobre a dor de ter filho, por que exatamente essa consequência? Vamos lembrar. Qual era o castigo principal pelo pecado? A morte. Quando a mulher dá à luz, ela está indo na contramão da morte. Ela está gerando vida. Então Deus permite que a mulher gere, mas não sem dor. É como se fosse um recado: olha, por causa do pecado que vocês merecem a morte, eu até vou permitir que você gere vida, mas não vai ser com vida fácil não, vai ser com dor. E outra coisa que é importante destacar aqui é que quando se fala que a mulher teria dor ao gerar filhos, isso aqui não se refere apenas ao parto. É todo o processo de dar luz e criar uma criança, tá? Ou seja, o que Deus estava falando o processo de criar uma criança seria um processo doloroso, desde a gravidez até a criança crescer. Então não deu à luz, aquela dor ali acabou, pronto, já sofreu a consequência. Não, a consequência do pecado é as noites que vai passar sem dormir, né? As noites em que a criança ela vai ficar inquieta, desassossegada,
os problemas familiares que também acabam ocorrendo num contexto de uma família que tem filhos e não consegue administrar a situação, as dores emocionais que uma mãe tem, da preocupação e da angústia com o seu filho, com a sua prole. Então, a dor de ter filho não é apenas a dor do parto, é a dor que acompanha todo o processo de cuidar de uma criança. Até porque hoje existe parto sem dor. Exatamente, tem a cesariana. E nem por isso a mãe que faz a cesariana, nem por isso ela vai deixar de ter as outras dores que acompanham o restante de uma educação de uma criança, né? Os gastos, o investimento emocional, as preocupações, ou seja, tudo aquilo que acompanha a educação de uma criança, coisa que não teria sem um pecado. A principal evidência disso é que no capítulo 3, Deus fala, você vai ter filhos com dor. No capítulo 4, ela gera 2 filhos. E num dia só, um mata o outro e o que fica vivo foge, é expulso. Ou seja, ela perdeu 2 filhos num dia só. São as dores de ter filho. Por quê? Se não houvesse pecado, nasceriam 2 crianças perfeitas, amorosas, obedientes, em plena harmonia. Mas por causa do pecado, aqueles filhos lhe dão problema, lhe dão dor de cabeça, um mata o outro, um ataca o outro. Tudo isso consequência do pecado. E quem sofre mais com isso, de fato, é a mãe. Ô, Yuri, nessa segunda parte aí, quando diz, e ele te dominará, esse dominará é realmente como, literalmente, como por muitos e muitos e muitos anos foi taxado a mulher estar ali, dominada, o marido é que fala, você não tem direito, essas coisas assim. O que acontece? Para a gente entender essa passagem aí de Gênesis 3,16, a gente tem que observar um outro versículo parecido, que também aparece no capítulo 4, em Gênesis, né, que é Gênesis 4, versículo 7. Observem que o vocabulário é bem parecido, que diz assim, ó, se bem fizeres, não haverá aceitação ou remissão para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, para ti será o seu desejo e sobre ele dominarás. O que a Bíblia fala sobre a mulher e o marido é a mesma coisa que Deus falou sobre Caim e o pecado. Deixa eu pegar aqui uma outra Bíblia. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, né? Acho que você é justo, né? Eu me libertar desse. Jamais me libertarei. Vamos lá. Gênesis 3:16. Pronto. Deixa eu pegar aqui. Desejo. Olha lá, eu destaquei a palavra desejo, aí aparece desejo destacado aqui embaixo também. Lá no versículo 16, eu destaco o governará, que aqui é a revista atualizada, né? Mas é o mesmo verbo que aparece no versículo 7, ó, dominar. O que isso quer dizer? Vamos lá, primeiro eu vou explicar a questão do pecado de Caim, depois eu explico, que aí vai ficar mais claro a questão da mulher. O que Deus falou para Caim é o seguinte, o pecado jaz à porta. Deixa eu... Aqui. O pecado jaz à porta. A linguagem aqui é como se o pecado fosse um bicho que está à espreita, esperando a hora de atacar. Ele diz, olha, o pecado está só esperando uma hora de te dar um bote. Só que, aí continua, para ti será o seu desejo, ou seja, o pecado, ele está com sede de você, ele quer te engolir, ele quer te destruir, ele quer te matar.
Aí Deus termina dizendo, cumpre a você dominá-lo, ou seja, apesar do pecado ter essa intenção de te atacar e de te dominar, cabe a você dominá-lo, porque se você se deixar dominar, você vai morrer na mão dele mesmo. Bom, o que Deus então explicou para Caim é, o pecado é como um bicho que tá querendo atacá-lo e que ele deveria exercer esse controle para não sofrer. Compreendendo o uso das palavras, o que Deus então fala para Eva é o seguinte, você, Eva, o seu desejo vai ser contra ele. É a mesma coisa que falou sobre o pecado. Da mesma forma que o pecado, o de Caim, está com sede no ser humano, que é atacá-lo, que é feri-lo, a mulher, o que o texto está dizendo é, você, Eva, vai tentar tirar o lugar de Adão, vai tentar atacá-lo, vai tentar prevalecer contra ele, vai tentar ser mais forte do que ele. Só que, da mesma forma que Deus fala para Caim, cabe a você dominá-lo, o que Deus alerta para Eva é, por mais que você tente se impor contra o homem vai te dominar, o homem vai te oprimir. Ou seja, a consequência do pecado não é a liderança masculina. A liderança masculina já tinha sido determinada desde o início. Quando eu expliquei isso aqui em antropologia, né? Deus criou o homem e trouxe a mulher até ele, para ele lhe dar nome, ou seja, para exercer liderança. Porém, o que Deus está avisando como consequência do pecado de Eva é que a mulher, ela não se contentaria com essa liderança masculina e tentaria se impor contra o homem, tentaria atacar o homem, tentaria prevalecer contra o homem. Porém, o homem, devido à sua estatura e à sua força física, continuaria dominando ela, subjugando ela. Esse domínio que a Bíblia fala que o homem exerce por causa do pecado é o domínio opressor. Não é a liderança amorosa e respeitosa, é o domínio opressor. É o domínio que agride, é o domínio que mata, é o domínio que escraviza, é o domínio que impede, é o domínio que tira as liberdades. Ou seja, o que Deus então anunciou como consequência para as mulheres de todas as épocas é que, por mais que as mulheres tentem se libertar do jugo masculino, os homens continuariam com o seu jugo sobre ela. Os homens continuariam tendo domínio sobre ela. Só que esse domínio, enquanto os homens não se convertem, não creem, não mudam de comportamento, é um domínio opressor, é um domínio violento. Olha, só para a gente observar, vejam como a sociedade está no seguinte cenário. Por mais que o feminismo grite, alarde, tente de alguma forma fazer as mulheres se libertarem de opressão masculina, olha para a sociedade que você continua vendo feminicídio ocorrendo no mesmo patamar que antes. Parece que nada mudou. Violência doméstica continua acontecendo nos mesmos patamares que antes. Parece que não muda. A consequência do pecado está nisso, tá? A consequência do pecado não está na submissão da mulher ao homem. Está na opressão que as mulheres sofrem na mão de homens pecadores. Esses homens oprimem, e por mais que a mulher tente se libertar disso, não tem jeito, porque se o homem não for liberto do seu pecado, você pode ter lei Maria da Penha, você pode ter a configuração jurídica e social que for, o homem continua prevalecendo. Porque se entrar na briga, o homem prevalece. Se o homem cismar com uma mulher a ponto de persegui-la, de ameaçá-la, é difícil de impedi-lo. Por quê? Porque ele está tão dominado por aquele senso opressor que ele vai atrás e causa o dano. Você percebe que até mulheres que sofrem uma agressão e denunciam, por mais que haja medida protetiva,
o camarada consegue ir lá e fazer algo contra aquela mulher. Então, a consequência do pecado está nisso. É uma opressão que a mulher, ela só deixa de sofrer quando ela se relaciona com alguém que de fato tem o seu interior mudado. Porque se deixar a sua natureza masculina aflorar, o homem é mais forte e na sua força ele pode oprimir, subjugar, agredir, violentar e fazer todo o mal contra aquela mulher. Beleza? Bom, deixa eu pegar aqui. Voltando aqui para as consequências que Deus comenta agora com o homem. 17. Adão disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Deus amaldiçoou a terra. Então a terra sofre a consequência do pecado da humanidade, porque Deus criou o homem para dominar a terra. Se o homem está em pecado e a terra não sofre nenhuma maldição, corria o risco até do cenário se inverter, a terra dominar o homem. O homem domina a terra e porque ele pecou, essa terra que ele domina também fica sujeita à vaidade, que é o que Paulo diz aos Romanos, né? Aí continua aqui. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Bom, é importante lembrar, gente, que a consequência do pecado não é o trabalho. O homem já foi criado para trabalhar. É esse texto aí, ó, Gênesis 2,15. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Trabalhar já fazia parte da rotina. O que se torna consequência do pecado é a fadiga, é o cansaço, é a dor, é o suor, é o ônibus lotado, é o engarrafamento, é sair tarde, é o patrão chato, é o salário baixo, é a falta de benefícios. Isso que torna o trabalho um trabalho opressor, né? Que afeta aí a humanidade. E outro ponto que diz aqui, em Gênesis 2, é que Deus disse que no dia em que ele comesse, certamente morreria. Aí fica a dúvida, se Deus falou que ele morreria no dia, por que ele não morreu exatamente naquele dia? Adão ainda viveu muitos anos, né? Porque, na verdade, quando a Bíblia fala no dia em que você comer, você vai morrer, não é uma questão cronológica, tá? Não é uma questão cronológica. É apenas para indicar certeza, convicção. É uma forma de dizer assim, olha, no dia que você comer, fique sabendo que você vai morrer. Tenha certeza que você vai morrer. Porque é uma pena que não vai ser cancelada. Você não vai ser poupado disso. Tá? Então, esse no dia tem essa conotação. Até porque, lembrando, existem 3 tipos de morte, né? Existe a morte física, existe a morte espiritual e existe a morte eterna. Morte física, corpo morre, a alma sai do corpo. Morte espiritual é perda de comunhão com Deus, quando a pessoa não tem mais relacionamento com Deus. E a morte eterna é o castigo eterno lá no lago de fogo. E outra questão aqui envolvendo consequência do pecado, voltando lá para Gênesis capítulo 3, é que por fim Deus expulsou Adão e Eva do jardim. Deixa eu pegar aqui, ó. Gênesis 3, versículo 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Ou seja, isso aqui, gente, é um ato de misericórdia, né? Eu já expliquei isso para vocês em outro momento também. Quando Deus expulsa Adão do jardim, isso aqui também é um ato de misericórdia. Porque se Adão continua no jardim, em pecado, ele vai comer da árvore da vida e vai viver
eternamente no pecado. Então o que Deus faz? Primeiro corrige o pecado, para depois renovar o acesso do homem à árvore da vida. Esse acesso nós teremos lá na Nova Jerusalém. Então foi um ato de misericórdia. Foi uma forma de Deus dizer, olha, se eu deixar vocês aí, vocês vão viver eternamente no pecado e não vai ter mais solução. Então, primeiro eu vou tratar vocês, tirar o pecado de vocês, para depois dar o fruto da árvore da vida de volta para vocês. Beleza, gente? Deu para entender essa questão aí das consequências gerais? Só fiquei uma dúvida na hora que fala para a mulher multiplicaria tuas dores, dá a impressão de que ela já aconteceu antes. Que é o Gênesis 3, acho que é o 16, né? Multiplicarei as suas. Assim, o que acontece? Quando Deus fala que Ele vai multiplicar a dor, não necessariamente a mulher já sentia alguma dor. E qual é a prova disso? Por exemplo, quando Deus chamou Abraão, Deus também falou assim, multiplicarei a tua descendência. E Abraão não tinha descendente. Então, quando Deus fala que Ele vai multiplicar uma coisa, não significa que já exista algo e esse algo Ele vai lá e multiplica. Não, Ele apenas está anunciando que aquilo vai se tornar numeroso, grandioso, tá? Então, Deus falar aí para Eva que vai multiplicar a dor não significa que ela já sentia alguma dor ou alguma coisa. Significa apenas que quando ela sentir, ela vai sentir muito além do que sentiria em condições normais. Beleza, gente? Os filhos de Adão e Eva nasceram fora do jardim do Éden. A gente presume que sim. Não tem nenhum relato de um filho deles no Éden. Os filhos só nascem no capítulo 4. O capítulo 5 até fala de outros filhos de Adão e Eva, mas a gente supõe que eram filhos que nasceram depois, né, de Caim e Abel. Então, os primeiros são realmente Caim e Abel. Por quê? Por exemplo, vamos lembrar o que Eva disse quando ela gerou Caim. Olha aqui, Gênesis 4:1. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, que significa aquisição, e disse, alcancei do Senhor um varão. Aí vamos refletir aqui. Se ela já tivesse tido outros filhos, principalmente meninos, homens, não faria sentido ela agora dizer, alcancei do Senhor um varão. Ela já tinha varões, não faria sentido isso. Por que ela falou essa expressão aí? Porque Deus disse a Eva que da semente dela surgiria alguém que pisaria a cabeça da serpente. Ela não sabe quem é o descendente dela que vai fazer isso. Então, quando nasce o primeiro, Caim, ela já cria expectativa. Opa, já tem um descendente que vai vingar a mamãe. Porque Deus disse que é o meu descendente que vai pisar a cabeça da serpente. Aí vem o próximo filho, Abel. O que significa Abel? Olha aqui, vaidade. Por que ela deu esse nome para Abel? Os teólogos discutem bastante, né? A opinião mais plausível, pelo menos na minha opinião, é que ela dá esse nome de vaidade aqui no sinônimo de algo que é supérfluo, inútil, desnecessário. Por que ela dá esse nome para Abel? Talvez aqui, ao que parece, a ideia é a seguinte: Deus prometeu a Eva que o seu descendente pisaria na serpente. Já nasceu Caim. Então ela já tem o descendente que na cabeça dela vai cumprir essa promessa. Quando nasce um segundo filho, é como ela diz o seguinte: eu já tenho o primeiro. Esse aí é só mais um. O que eu preciso mesmo, o varão, aquele que vai cumprir a promessa que Deus fez à mamãe, já nasceu. Esse aqui é só mais um. Vaidade. Então, pelos nomes que Eva dá a seus filhos, dá a entender que ela não tinha outros, né?
Para o primeiro, ela chama de aquisição, eu adquiri, ou seja, conquistei uma coisa, um varão, ela não diria isso, ela já tivesse tido filhos antes. E o segundo, se o segundo, ela já diz que é vaidade, imagina se Abel fosse o quinto, sexto, sétimo filho dela. Aí que não ia ter muito significado, muita importância para ela. Parece então que os primeiros filhos que ela teve foi realmente só depois que saíram do Éden. Até porque também a gente não sabe o tempo que levou para ocorrer a tentação. A gente não sabe. A gente não sabe, por exemplo, em que faixa etária Adão e Eva foram criados, né? Eu não acredito que foram criados bebê. Eu imagino que quando Deus fez Adão, não fez um bonequinho assim, um feto de barro, né? E soprou. Eu imagino que já fez uma pessoa que, quando ganhou fôlego de vida, já devia, por exemplo, estar em fase adulta, né? Já devia estar com todo o seu corpo desenvolvido. E o mesmo deve se aplicar a Eva. Agora, quanto tempo eles viveram no jardim até serem tentados pela serpente? Aí a gente não tem como saber, né? Fica para o mistério. Agora vamos lá. Hoje, quando um crente peca, eu não vou nem falar dos ímpios não, vamos lavar a nossa roupa suja, né? Quando o crente peca, quais consequências ele pode sofrer? E aí eu estou falando de questões disciplinares realmente, né? Daquilo que Deus aplica sobre a pessoa. Vamos lá. Uma consequência que o ser humano, o crente, pode sofrer: excomunhão. O que é excomunhão, gente? Exclusão da igreja. Uma pessoa que é membro de uma igreja e ela está em pecado, dependendo da gravidade, da recorrência do pecado, aquela pessoa pode ser excluída da comunidade, da congregação. Yuri, qual é o critério para excluir uma pessoa da igreja? Critério bíblico, evidentemente, né? Primeiro vamos lembrar onde que está isso na Bíblia, quais versículos falam sobre isso. Vou começar aqui com 1 Coríntios, capítulo 5. Olha o que estava acontecendo nessa igreja. Geralmente se ouve que há entre vós prostituição tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher do pai. Ou seja, tinha um camarada lá na igreja, crente, que estava se relacionando com a madrasta. E a igreja toda sabia. Não era segredo não. Versículo 2. Estais inchados e nem ao menos vos entristeceste por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Ou seja, a igreja sabia do pecado e ninguém se incomodou. Aí o que Paulo faz? Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do Senhor Jesus, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Essa expressão, ser entregue a Satanás, a ideia aqui é o seguinte: a igreja é a casa de Deus. O diabo está lá fora. Entregar a Satanás é tirar da casa de Deus e colocar lá fora. É exclusão, excomunhão. Por que Paulo manda fazer isso? Primeiro, observem que isso aqui já é a primeira dica, primeira orientação para a excomunhão, né? Isso aqui não é uma decisão arbitrária de Paulo. Ele não está mandando fazer isso porque ele é o dono da igreja e está mandando o pessoal ir embora. Não. Observe o que ele disse aqui, ó. Juntos, vós e o meu espírito. Ou seja, nós precisamos, em conjunto, tomar essa decisão. Qual? Mandar o camarada para fora da igreja. Por que isso? Para que ir tão longe assim, né? A ponto de excluir a pessoa? Versículo 6. Não sabeis que um
pouco de fermento faz levedar toda a massa, o que Paulo está preocupado é nosso ditado: uma laranja podre pode estragar o cesto inteiro. Se eu permito que permaneça na igreja uma pessoa que está em pecado grave, e não a disciplino, não a afasto, ela continua ali, o maior risco que a gente corre é de essa pessoa contaminar outros crentes para que esses outros crentes também fiquem no pecado. Então, se eu tolero na igreja uma pessoa, sei lá, um camarada que está em adultério, não quer sair daquilo, aceita aquilo como se fosse algo normal, qual é a mensagem que eu estou transmitindo para o restante da igreja? Que trair a esposa, trair o marido não é tão grave assim. Ou seja, um fermento pode levedar toda a massa. Outro texto que respalda também a questão da exclusão é Mateus capítulo 18. E aqui, inclusive, Jesus dá todo o processo. Versículo 15, ó. Se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Primeiro passo, repreenda, chama atenção. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Ou seja, chama outras pessoas para advertir aquele irmão. Desculpa, se ele foi excluído dessa congregação que ele estava, por exemplo, aí se ele for para outra igreja, ele está em pecado? Como que funciona isso? Ou ele fica desigrejado até que o Senhor venha? O que acontece? A igreja que aceita esse tipo de pessoa, e aí eu digo aceita no sentido de que a igreja tolera. Não estou falando de um camarada que se arrependeu do que fez, corrigiu a vida e agora quer recomeçar a vida. Não é isso. Estou falando do camarada que está em adultério, continua em adultério, foi excluído de uma igreja. A igreja que recebe esse adúltero como membro, a igreja está em pecado. Porque essa igreja está tolerando aquele pecado. Tá? Por isso que é uma coisa grave. Aí beleza. A igreja ela é hospital, é para tratar doente. Só que a gente tem que lembrar que arrependimento não é simplesmente desculpa, errei. Arrependimento é o abandono do erro. Isso aqui está errado na minha vida, então eu abandono para começar uma vida nova. Exatamente. Aí o que Jesus mandou fazer? Ó? Se não as escutar, dilo à igreja e considera-o como um gentio publicano. Jesus então deixou claro que se você chama a atenção, você corrige, e a pessoa permanece no pecado, você deve considerá-la gentio publicano. Ou seja, o que é o gentio publicano? É alguém que não faz mais parte da congregação, não está mais em comunhão. Essa pessoa será excluída. Logo, exclusão, excomunhão, não é uma coisa para se fazer do dia para a noite. Existe um processo, viu o que Jesus fez? Vai lá primeiro, fala com ele, chama outras pessoas para conversar com ele, ou seja, envolve a igreja para oferecer àquele pecador a chance de se recuperar. Se, apesar das tentativas, essa pessoa não quer mudar de vida, a pessoa prefere continuar naquele pecado, qual vai ser o estágio final? Exclusão. Então a exclusão não é aquela ferramenta para eu oprimir a pessoa. Vou te expulsar da igreja se você mudar. Se você não mudar, não. A exclusão nada mais é do que uma consequência natural. Se para ser membro daqui, você precisa ter um perfil de vida. E você não quer ter esse perfil, você mesmo já está se excluindo daquele grupo. Você mesmo não vai poder participar ali. Outra questão sobre exclusão é que tipo de pecado, Yuri, pode fazer a pessoa estar sujeita à exclusão? 1 Coríntios, vou voltar lá em 1 Coríntios 5, versículo 11. Pode ler aí, por favor. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra,
ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, ou mortal, nem ainda comadre. Tudo isso aí pode excluir alguém da igreja. Tudo isso aí, ó. São pessoas que se dizem irmão, se dizem, ou seja, se identificam como crentes. Porém, eles são devassos, avarento, idólatra, maldizente. Olha o fofoqueiro aqui, ó. Olha quantos fofoqueiros já eram para estar fora da igreja, né? Você exclui a menina grávida, mas você não exclui fofoqueiro. Pois é. Por que eu estou chamando a atenção disso? Justamente por esse problema. Infelizmente, nas igrejas, os pecados que geram maior repercussão são realmente os pecados de natureza sexual. Fornicação, adultério e afins. Porém, observem aqui que existem outros pecados que na ótica da Bíblia são tão graves quanto, e que se a pessoa não se arrepende desses pecados, mete o pé. Não é para estar na igreja. O camarada que é o maldizente. Cara, o maldizente é uma pessoa terrível na igreja. Ele destrói uma igreja. Se você deixar o maldizente ali, dando liberdade para ele falar um tititi aqui, um tititi ali, cara, ele destrói a igreja. Então não dá para tolerar, foi só uma fofoquinha. Não. Se falou, se maldisse, se inventou história, se caluniou o irmão, essa pessoa tem que confessar o seu pecado e se arrepender e pedir perdão. Se não se está arrependido, meu irmão, aqui não é teu lugar não. Não é. Por quê? Oi? Devasso aí tem conotação sexual também. Conotação sexual, né? O devasso é a pessoa que é promíscua em área sexual, em impureza. Aí inclui aqui. Inclui tudo aí. O adúltero, o fornicador, tá tudo aí. O avarento, o amor ao dinheiro. Pessoas que são, por exemplo, corruptas. Olha aqui, ó, tem o roubador aqui. O roubador tá ali também incluído. Então, o camarada que é desonesto, ele não tem que ser membro da igreja. Desonesto, não. Você tá envolvido num esqueminha no trabalho que desvia dinheiro. Não. Oi? Alterou alguma coisa. Desviou um dinheiro que não é seu. Peraí. Isso é roubo. Você está disposto a confessar o que você fez? Restituir o que você tomou? Pedir perdão? Ou você quer continuar nesse esqueminha aí? Se você quer continuar nesse esqueminha, me perdoe. Membro da igreja você não pode ser, não. É dela também. Não é roubo, não. O roubo Bom, digamos que é uma imprudência. Eu não vou falar que não é nada, porque senão isso aqui está gravado, a Paloma vai assistir, vai sentir no direito, né? Não, vamos dizer que é uma imprudência, porque aquele dinheiro pode ser pagar uma conta, né? É uma imprudência. Pois é. Olha aqui, ó, o idólatra. O idólatra também não é bem-vindo na igreja, não. E isso aqui é importante, porque os evangélicos não reconhecem que são idólatras. Os evangélicos só identificam idolatria nos católicos, em outras religiões. Os evangélicos não assumem a sua própria idolatria. Tem muito evangélico que idolatra artista, pastor, pregador, time de futebol. Ou seja, são pessoas que têm uma paixão exagerada por algo, a ponto de negligenciar o seu próprio ministério, a sua própria família, a sua própria relação com Deus. Esse tipo de comportamento não é bem-vindo na igreja. Isso aqui, volta a repetir, não é porque a pessoa cometeu uma falha que a gente vai chutar a pessoa da igreja. Não é isso, não. É para deixar claro que pessoas que querem permanecer nesse pecado, não devem continuar, não. Elas devem ser advertidas, orientadas. Olha, esse tipo de prática aí não é conveniente ao cristão, não. Você precisa mudar.
esse tipo de conduta não é conveniente, não. Você precisa mudar. Se a pessoa ouvir o conselho e falar, puxa, obrigado, irmão, vou tentar mudar. A igreja está aí para abraçar, acolher, ajudar, estender a mão para aquele irmão superar o pecado. E aí pode ser o pecado que for. O processo de exclusão não é simplesmente por um pecado ser mais grave ou menos grave apenas. É muito pela recorrência. Ou seja, a pessoa permanece no pecado. Por que eu estou falando isso? Olha esse versículo aqui, por exemplo, né? Gálatas 6, versículo 1. Pode ler aí, por favor. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido na alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Ou seja, cometeu adultério. O que Jesus fez com a mulher adúltera? Tacou pedra? Não. Vá e não peques mais. Ou seja, Jesus deixou claro que o que ela fez foi grave, foi pecado, porém deu a ela nova chance de, olha, vá e não repita esse erro. A igreja está aí para isso. Cometeu um adultério, traiu, a igreja está aí para ajudar a vítima, mas também ter um olhar gracioso, né? Gracioso que eu digo é manifestar graça com aquele que traiu, com aquele que pecou, orientando, corrigindo, disciplinando, mas com o objetivo de salvar aquela alma, não perder. Por isso que a exclusão é a última medida, quando a pessoa de fato não quer ser tratada. Ela ama tanto o pecadinho dela que ela quer continuar naquilo. Se ela quer continuar no pecado, não tem por que continuar na igreja. Eu acho que isso tem tudo a ver com a questão da consequência, né? Que quem peca, às vezes, não para para pensar nisso. É o que você está falando, né? Existe algo que não pode mudar, né? Se eu pequei, cometi aquilo ali, a consequência eu vou ter que enfrentar. Mas às vezes, principalmente na igreja, acontece isso assim, né? De a pessoa não reconhecer aquela consequência e aí ela quer voltar e aí ela traz essa carga para a igreja. Pronto, não julgueis para que não sejais julgados. Sim, o Senhor disse, vinde a mim todos os que estáis assim. O Senhor diz que... Vinde como estáis. Venha como estáis. E aí as pessoas transferem, às vezes até para a gente, aquele negócio de quem tem pecado que atire a primeira pedra e transfere isso para a gente. Não consegue reconhecer que aquilo que ela está passando faz parte, é fruto ou qualquer coisa da consequência daquilo que ela fez, né? Isso que você observou é importante, até para eu acrescentar um outro ponto aqui que tem muito a ver com isso. Perda de autoridade espiritual. Isso aqui é uma consequência inerente ao pecado também. Obreiros, principalmente, né? Que ocupam uma determinada posição ministerial. Dependendo do pecado que a pessoa cometa, não é que ela vai deixar de ser salva, não. Ela vai ser salva por Deus, ela vai pedir perdão, vai se arrepender, Deus vai acolher, a igreja vai acolher, vai ser salva. Só que dependendo da posição que a pessoa ocupe e do que ela fez, a autoridade ministerial que ela tinha, acabou, não tem mais, não tem. Sansão, por exemplo, lembra? Depois que cortou o cabelo, levantou achando, vou atacar os filisteus. Percebeu que estava sem força, não tinha mais aquele poder. Lembra de Saul? Quando Deus tirou o Espírito Santo de Saul, ele começou a ser perturbado com o espírito mau. Onde eu quero chegar com isso? Que é o seguinte, existem pecados também que pode fazer o obreiro perder a sua autoridade. E aí, apesar de ele ainda ser crente, em comunhão com Deus, ele não vai ter a mesma autoridade ministerial que ele tinha antes. Porque, por exemplo, um camarada que é um pastor, por exemplo, aí ele comete um pecado gravíssimo, se arrependeu, pediu perdão, a igreja perdoa, beleza. Mas não adianta,
ele não vai subir no púlpito com a mesma autoridade que ele tinha antes. Acabou, cara, acabou. Por quê? Porque quando ele abrir a boca para falar alguma coisa que antes ele falava com autoridade, ele agora, quando ele tentar falar, vai ter aquele que vai olhar para ele: ah, você falando disso aí? Pô, pastor, logo você. Eu acho que até mente, né? Eu acho que até mente, né? Sim, a nossa mente ela já cria uma resistência. E por que isso? Porque a própria Bíblia fala, olha aqui, ó, 1 Timóteo capítulo 3. Olha a primeira qualidade do pastor. Convém que o bispo seja irrepreensível. Ou seja, é alguém que não tenha nada a ser repreendido. Não é digno de repreensão. Quando uma pessoa comete um escândalo, ela já se torna repreensível. Por quê? Porque toda vez que ela tentar denunciar, se impor assim, com mais autoridade para falar algo contra, já vai ter aquela mente assim de: poxa, você vai falar disso? Volta a repetir, isso não tem a ver com o perdão de Deus, que Deus perdoa. Não tem a ver com a graça de Deus. A graça de Deus alcança a pessoa, perdoa. Aquele pastor que cometeu um escândalo, se ele se arrepender, ele vai para o céu junto com a gente. Está lá na Nova Jerusalém junto com a gente. Mas aqui na terra, o ministério dele, após o escândalo, não vai ser a mesma coisa que era antes. O olhar das pessoas é diferente. A confiança das pessoas é diferente. Se um pastor comete um escândalo, por exemplo, relacionado, sei lá, vamos imaginar que é um escândalo relacionado à corrupção. O camarada pode se arrepender, a igreja pode perdoar, mas sempre vai ter uma pulga atrás da orelha toda vez que o dinheiro passar na mão dele. Que a gente vai ficar aquela dúvida: puxa, cara, tem certeza que você vai deixar aquele dinheiro na mão daquele cara? Aquele rapaz que antes pegou o dinheiro que não devia, usou para outra coisa, vai ter, a confiança se perde. Por isso que é uma consequência inerente, vai arcar com as consequências. E não adianta depois vir dizer, as frases de efeito, né? Não julgueis. Não adianta. Por quê? Porque você mesmo, a pessoa que comete esse escândalo, ela se colocou numa condição em que ela vai ser lembrada sempre pelo erro cometido. A salvação é outra história, é pela graça infinita de Deus. Mas a moral pública, o reconhecimento público, é difícil de reconquistar. Fica a desconfiança. Sempre tem um que fala: eu não confio mais, eu acho que ainda tem alguma coisinha, tem pessoas que ainda precisam. Aí, às vezes, a pessoa pode até se mudar. Vamos supor que ela cometeu um escândalo numa cidade, aí ela vai para outra cidade bem distante, onde ninguém a conhece. Lá ela recomeça a vida. No que ela recomeça a vida, as pessoas vão confiando nela, achando que é um homem de Deus que está ali, uma mulher de Deus que está aí, tudo bem. Até um endemoniado investigar a vida da pessoa, né? Até o endemoniado ir lá. E como aí? Quando você veio da cidade onde você era, você fez isso, aquilo outro. Cara, o escândalo parece que ganha a mesma proporção de quando cometeu o pecado. Por quê? Porque as pessoas descobrem e aí tem aquela reação desconfortável. Por isso que, principalmente, quem tem ministério precisa ter um olhar redobrado com a sua santidade. Porque reputação é uma coisa muito sensível. Se você manchar a tua reputação, depois para recuperar é terrível. É muito difícil. Se as pessoas que não erram, elas já têm dificuldade para recuperar a reputação depois de uma calúnia, que tem, às vezes isso acontece, né? Eu posso, por exemplo, estar na inocência. Aí alguém inventa uma coisa a meu respeito. Para eu conseguir manter a minha reputação diante de uma calúnia já é difícil, mesmo se eu for inocente. Imagina se eu tiver um erro no meu histórico. Para você recuperar a confiança das pessoas, a credibilidade das pessoas é muito difícil. Por isso que todos os pastores que eu conheço, homens de Deus,
não nego o caráter, não. Homens de Deus, pessoas que eu convivi, que cometeram alguma coisa grave, por mais que eu ainda os veja como homens de Deus, eles não têm hoje a mesma credibilidade, a mesma confiança, a mesma autoridade que tinham antes do escândalo. Porque o escândalo é taxativo. Por isso, o cuidado. Porque quando o pecado ele se manifesta dessa forma, quando o diabo ele leva um líder a cometer uma falta grave desse tipo, é com esse objetivo. O diabo sabe que se aquele pregador, se aquele pastor se arrepender, confessar seu pecado, ele vai ser salvo, vai continuar com a vida com Deus. Porém, o diabo sabe o estrago que ele causa num setor público. Ele sabe o estrago que ele causa na comunidade evangélica. Olha quantas pessoas, pastores, que cometeram escândalos e por causa desses escândalos, muita gente perde a confiança na igreja, perde a confiança em pastor. É aí que vocês ouvem a história, todo pastor é ladrão. Para dizerem que todo pastor é ladrão, porque já teve um pastor que roubou, alguém foi vítima de um ladrão e baseado nisso, rotulou todos os demais. Tá? Bem, além dessas consequências aí, também pode acontecer enfermidade. Obviamente, nem toda doença é consequência de pecado, é evidente, é óbvio isso. Mas existem sim doenças causadas por causa de pecado. Lembra do que Paulo fala na Santa Ceia, por exemplo, né? Aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. E por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Nabucodonosor, por causa do orgulho, ficou louco. E Saul, por causa do pecado, ficou perturbado da mente também. O que parece uma consequência frequente. Não sei quem já teve essa experiência, mas visita um manicômio, que você vai ver ali no manicômio alguns relatos de crentes, camaradas que eram pregadores, que eram pastores. Lá no condomínio onde eu moro, tem um camarada que ele não bate bem da cabeça, mas ele tem um conhecimento bíblico, cara, porque ele fica falando sozinho ali perto da minha janela. Aí eu e Paloma, às vezes, do quarto, dá para ouvir ele falar, você tem a nítida impressão que ele está conversando com alguém. Você tem a certeza. Pô, ele está conversando com alguém. Aí tu vai na janela olhar, ele está falando sozinho. Aí nessa viagem dele, ele fala da Bíblia, fala de coisas teológicas, explica versículos da Bíblia e fala com maior clareza, com maior desenvoltura. Fala de pregador. Tu escuta o cara... Tu tem a nítida impressão que ele devia ser, sei lá, professor de escola dominical, obreiro na igreja, algum ministério o cara tinha. E tá aí, perturbado na mente. E essas pessoas serão porque você falou, então isso é bíblico, né? Ficar perturbado por conta de algum pecado, é isso? Pode acontecer, por causa de pecado. E essas pessoas que estão no manicômio, elas vão para o céu, para o inferno. E aí, como que o Senhor, quando Jesus voltar, vai definir essas pessoas? Olha, só Deus consegue discernir o nível de consciência que a pessoa tem para tomar uma decisão e fazer uma escolha deliberada. Porque a gente tem que sempre pensar que, ainda que a pessoa seja mentalmente perturbada, não significa que ela seja totalmente incapaz de refletir, de tomar uma decisão, de fazer uma escolha. Então a pessoa ela pode estar mentalmente perturbada, mas lá no fundo ela ainda ter um nível de consciência sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Evangelho, e nesse nível de consciência ela responder. Se ela crê, se ela não crê, se ela quer ter relacionamento com Deus ou não. Isso é uma coisa muito íntima. É Deus ali que enxerga no íntimo da pessoa o quanto que ela ainda é capaz de ouvir, por exemplo, a palavra e refletir sobre aquilo. Porque a gente tem que pensar também que a pessoa que é mentalmente perturbada, ela pode parecer incapaz
de viver em sociedade, de conversar com a gente, né? De ter uma conversa sã, intelectual. Porém, lá no fundo ela tem um nível de conhecimento, ela sabe o que está fazendo. Ela não rasga dinheiro, né? É o teste mais básico. Coloca dinheiro na mão. Vai rasgar dinheiro? Não, não rasga. Então, peraí. Ela tem alguma noção assim de bom senso, de juízo, a pessoa tem. E isso Deus vai avaliar naquele grande dia. Aquele rei que foi acender incenso no tabernáculo e foi tomado de lepra, aquilo ali foi Uzias. não sei se foi Uzias, não lembro agora, mas ele não podia, né? É um rei que ofereceu sacrifício e ficou leproso. Uzias. Então, ele foi tomado de lepra, um tipo de castigo, né? Sim, sim. Mas nem toda enfermidade. A gente deixa claro isso, não é toda doença, é evidente. Como um pastor amigo meu dizia, doença não dá em poste, todo ser humano fica doente, é normal. Mas a gente não pode negligenciar o fato de que existem sim pessoas que ficam doentes por causa do pecado. E quando a causa do pecado, quando a causa da doença é pecado, você pode tentar o que for. Pode buscar tratamento médico, remédio, pode ser o que for, pode tratar do jeito que for, não vai resolver. Porque o problema ali é pecado. O que resolve pecado é isso aqui, ó. Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, versículo 15. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sareis. Ou seja, tem doença que, porque é causada por pecado, a pessoa ela não vai se curar enquanto não confessar. Enquanto ela ficar com aquele pecado escondido, com aquele pecado oculto, ela vai continuar doente, vai buscar tratamento, vai tomar remédio, vai tomar o que for, a doença não vai sair. A doença só vai sair quando a pessoa confessar o pecado. Por isso que é uma coisa séria, né? Porque às vezes as pessoas ficam doentes aí e as pessoas falam, já fiz exame, já fiz isso, médico descobre, estou dando um exemplo. Sim. As pessoas, médico descobre, o que é isso? Enfim, também possa ser... Existem casos que têm a ver com isso. E também, ao contrário, pelo mundo espiritual, quem não tem Cristo, pessoas, um exemplo, quem faz macumba para outra pessoa, às vezes a pessoa fica doente e também não descobre. Eu sei que o Senhor tem o poder de curar, mas também... Sim, é o mundo espiritual. No mundo espiritual também tem esses conflitos. De pessoas que não estão espiritualmente protegidas, ficam expostas à obra de feitiçaria, de macumbaria, e aí o negócio pode afetar, né? Então, a minha mãe, a avó das minhas duas irmãs mais velhas, a minha mãe, ela sentia uma dor de cabeça muito forte, muito forte. Aí foi pro hospital, assim, de ficar perturbada, louca mesmo. Aí foi pro hospital, bateu tomografia e fazia tudo. Nada, minha mãe gritava dentro de casa que ela falava. Aí a minha tia, ela tem uma parte da família dela que mexe com o negócio de macumba. Aí ela falou que lá, fizeram macumba para ela ficar perturbada. Aí falou, vai tal lugar, quando chegou no cemitério, tal lugar, onde ele falou que o tio da minha mãe estava lá. E quem fez isso foi a sogra da minha mãe, que é a avó das minhas duas irmãs. Aí ela ficou com câncer, minha mãe cuidou dela e ela foi com câncer e ela pediu perdão à minha mãe. Ela falou que não foi eu que fiz, pra minha mãe ficar perturbada mesmo, porque no hospital, a gente não tem o que fazer, não dá nada, ela não tem nada. E viu que o caso era espiritual. Eu tive um caso na minha família, de um primo meu, que ele também teve uma perturbação mental, bem repentina, do nada. Eu lembro até hoje que, salvo engano, foi no aniversário da minha mãe, que a gente estava lá em casa, aí do nada ele começou a falar coisa com coisa, e estava normal, a gente estava lá normal, comendo, né, conversando. Do nada ele começou a conversar com a televisão,
começou a falar coisa com coisa, aí começou a entrar em crise. Aí começou ali um calvário para tentar descobrir o que era e tudo mais. Para resumir a história, o pai dele o levou até um pastor, e esse pastor orou por ele, e aí, depois da oração, decidiu sair com ele de carro. Vamos ali. O pastor não conhecia o rapaz, esse meu primo, né? Vamos ali. Pegaram o carro, saíram. Ele, o meu primo e o pai do meu primo. E aí, tá o pastor indo para lá, indo para cá, indo para lá, indo para cá. Foram para um lugar, agora eu não lembro exatamente onde era, não era cemitério não. Era em alguma mata, alguma coisa assim. Entraram lá e aí o pastor foi, convicto de onde ele estava indo. Foi, encontrou uma oferenda lá. Na oferenda, tirou lá de dentro o nome do pai do meu primo e o nome do meu primo. E o pedido que estava no papelzinho era que o pai do meu primo morresse e que o meu primo ficasse maluco. Esse foi o pedido que foi feito lá. E o pastor descobriu isso por revelação. Ou seja, existe um mundo espiritual por trás que explica muita coisa também do que acontece aqui no dia a dia. Agora, sobre pecado, isso principalmente as pessoas negligenciam que às vezes demora a vir a consequência, mas ela vem. É porque nem sempre a consequência é imediata. Aí as pessoas, elas pecam, não sofrem nada, continua. Depois é tarde demais. Então é importante você nunca se acostumar com o pecado. Vou até colocar aqui, porque é uma outra consequência do pecado. Cauterização. Já expliquei isso para vocês também, né? Cauterização é quando a mente fica cauterizada a ponto de a pessoa não se incomodar mais. Ela comete o erro uma vez, se assusta, fica chocada. Comete pela segunda vez, a consciência já não dói tanto. Depois, ela vive na prática do pecado e já não se incomoda. E esse é o pior risco. Por quê? Porque a pessoa, enquanto você peca e a tua consciência pesa, puxa, que bom. Sinal de que você vai se esforçar para abandonar aquela prática. Agora, se você faz e se sente confortável naquilo, a consequência vai vir na hora que você menos espera. Por isso que tem que ficar alerta com a gravidade do pecado. E outra coisa também que é consequência de pecado, não pode esquecer, morte, né? Ainda existe morte como consequência de pecado. Ah, Yuri, estamos no tempo da graça. Foi no tempo da graça que Ananias e Safira morreram. Tá? Foi no tempo da graça que Ananias e Safira, porque mentiram para os apóstolos, caíram duro. Foi na época da graça também, Apocalipse capítulo 2, Apocalipse 2, versículo 22. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então ainda acontece morte também como consequência de pecado, tá? Enfim, isso aqui, gente, é só uma lista de exemplo, tá? Deus também, ele pode causar outras consequências. Perda financeira. Tem gente que tinha uma vida financeira maravilhosa. Por causa do pecado, Deus pode permitir que venha uma desgraça e que ele entre na miséria. Pode acontecer. E várias outras situações. Deus sabe como disciplinar e como castigar cada um. Eu só estou explicando isso para você não... É só para a gente não cair no erro de pensar que Deus é bonzinho demais, ele é tranquilo, ele é relax, ele é tranquilo, ele não vai... imagina, Deus não vai... Deus é amor, puxa, Deus não vai fazer a pessoa sofrer por causa de um pecadinho assim, não. Deus, ele é justo e santo. A Bíblia fala que ele é amor, mas ele também é fogo consumidor.
que significa dizer que quando é para aplicar juízo, ele aplica. E ele é até tardio. Deus é aquele que ele é muito paciente, dá várias e várias chances. Mas na hora que ele vem com juízo, não tem para onde correr não. Porque ele vem e vem com força. Pois é. Pois é. É até bom isso que você comentou, porque, por exemplo, quer ver um caso? Ezequias. A Bíblia fala que quando os babilônios vieram em Jerusalém, Ezequias mostrou a riqueza dele, né, o ouro e tudo mais. E aí, quando eles foram embora, Isaías perguntou: vem cá, o que tiveram a fazer aqui? Ah, não, estavam preocupados com a minha saúde e vieram me visitar. O que eles viram aqui? Nada demais, só mostrei aqui nosso dinheiro, nossa riqueza, tudo para eles. Aí Isaías responde: por causa disso, os babilônios vão vir e vão tomar tudo que você mostrou para eles. Aí qual é o pecado aí? É o olho grande dos babilônios? Não, é o orgulho dos Ezequias, é a vaidade de Ezequias. Ou seja, o que acontece, a perda que Israel ia sofrer não era por causa do olho grande dos outros, era por causa do próprio orgulho e a vaidade da pessoa. É soberba, né? Então, eu particularmente não acredito muito nessa coisa de olho grande afetar as coisas que eu tenho, não. Eu acho que o que afeta aquilo que eu tenho é minha própria vaidade, minha própria ostentação, meu próprio orgulho. Se eu tenho um bem material e eu sou humilde, não é o olho grande das pessoas que vai fazer meu carro bater, não. Né? Não é a inveja do outro que vai fazer meu pneu furar, não. Meu Deus guarda aquilo que eu possuo. Se eu tenho um bem material e as coisas começam a não ir bem com o meu bem material, para mim não está no olho dos outros, não, está no meu próprio olho. Eu que sou arrogante, orgulhoso, vaidoso, fico ostentando para humilhar os outros, e agora Deus está permitindo que aquele bem material que eu dou tanto valor comece a me dar prejuízo. Pois é. Bem, para a gente terminar, algumas dicas importantes para vencer o pecado. Não, eu queria começar ouvindo, né? Dicas para vencer o pecado. Me sigam para mais dicas. Bom, vamos ver o que a Bíblia recomenda para a gente vencer o pecado. Primeiro, esses versículos aqui, ó, Salmo 119, versículos 9 e 11. Pode ler aí, por favor. Começa no 9. Começa no 9. Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Como é que Jesus venceu o diabo no deserto? Está escrito, está escrito, está escrito. Então, primeira coisa para vencer o pecado é conhecer mais a palavra de Deus. Justamente por quê? Porque é a palavra que nos revela a gravidade do pecado, a natureza do pecado. Eu não estou falando aqui de decorar a Bíblia ou de conhecimento teológico meramente. Eu estou falando de conhecer a palavra no sentido de deixar que a palavra te revele justamente a essência das coisas. Aquilo que antes você não via maldade nenhuma, a Bíblia começa a te mostrar que há maldade naquilo, que é para você tomar cuidado com aquilo. Então a palavra de Deus é a primeira arma para você vencer o pecado. Quando eu conheço a palavra me dá as diretrizes para eu evitar situações que podem me levar ao pecado, para eu tomar cuidado com algumas coisas. Aliado a isso, outra dica importante para vencer o pecado é ocupar bem a mente. Vou explicar por quê. Lê esse versículo aí, por favor. Filipenses, capítulo 4, versículo 8.
o mais injusto, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Nisso pensai. Filipenses 4, versículo 8. O pecado, a gente já viu aqui, o pecado começa no pensamento. Lembra? Pensamento gera vontade, vontade leva ao ato e por aí vai. Começa no pensamento. Então, para a gente vencer o pecado, a primeira coisa também é ocupar a mente com coisa saudável, com coisa que edifica. A Bíblia, gente, ela não é um livro cheio de regras detalhadas do dia a dia. A Bíblia tem princípios gerais. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que acha, tem gente que procura na Bíblia um versículo que proíba ela de assistir certo programa de televisão. Não tem um versículo na Bíblia. Tem gente que vai procurar na Bíblia um versículo que proíba ela de ouvir uma determinada música. Não tem. Você não vai encontrar lá. Por quê? Porque a Bíblia não é para isso. A Bíblia não fica dizendo, ó, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. A Bíblia ela dá princípios gerais que é para você aplicar no dia a dia. Então, por exemplo, olha o que o salmista fala. Ó, Salmo 101, versículo 3. Pode ler aí, por favor. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Isso aí. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Diante dos meus olhos. Então, eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu assisto, com aquilo que eu acesso, com o tipo de conteúdo que eu exponho aos meus olhos, para ficar vendo, para ficar contemplando, para ficar assistindo. Por quê? Pode não ser pecado eu assistir um determinado filme. Não estou pecando só por assistir aquele filme. Mas se aquele filme tem um conteúdo que não edifica, você não vai pecar por assistir aquele filme. Mas aquele conteúdo vai te levar a pecar depois. Vai fazer com que você não tenha força para resistir à tentação depois. Por isso que eu tenho que tomar muito cuidado com minhas conversas. Olha aqui, ó, 1 Coríntios 15, 33. Lê esse versículo aí, por favor. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tem tipo de assunto que a gente não conversa, tem tipo de assunto que a gente conversa só com determinadas pessoas. Tem alguns crentes que eles têm uma mente assim, muito liberal, que eles acham que eles podem fazer qualquer tipo de piada, tocar em qualquer tipo de assunto, em qualquer ambiente. E não é. Não é. Por que não? Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Quando eu normalizo um certo tipo de assunto, um certo tipo de conversa, que é uma coisa mais íntima, e começa a tratar aquilo como se fosse algo mais público, né, mais do dia a dia, isso pode me levar a pecar, porque na hora que eu for exposto a uma tentação de algo público, eu vou ceder à tentação, porque para mim já é tudo normal, né, já pode tudo, não tem nada a ver. Logo, eu preciso ter muito cuidado com aquilo que ocupa a minha mente. O que eu assisto, o que eu ouço. Tem certo tipo de música que não é para a gente ouvir. E não é porque você está pecando ouvindo aquela música, mas o conteúdo daquela música vai te levar a pecar. Por quê? Porque aquele conteúdo vai entrar na sua mente de uma tal forma, por exemplo, se você curte música, se você ouve música que o conteúdo é tipo de traição, adultério, fornicação e coisas do gênero, a música em si, o ouvir, o escutar a música não é o pecado. O pecado vai se tornar de aquele conteúdo entrar na sua mente e você começar a tomar para si como filosofia de vida aquilo que a música ensina. Você, por exemplo, assistir um filme ou uma novela. O assistir em si não é o pecado. O pecado é
você está assistindo aquele conteúdo que está contando uma história, por exemplo, de vingança, de traição. Você assiste aquele conteúdo você normaliza e você começa a torcer para aquele personagem. Dizer, não, ele tá certo mesmo, tem que largar aquele ali, tem que bater naquele fulano mesmo. Eu tô assistindo a novela, né? Eu vejo a novela, né? Aí ontem eu cheguei, eu disse, vou ver a novela, aí a Alicia, você tá bem viciado nessa novela. Eu falo pro seu pastor, aí a minha falou assim, mas ela tá sem pastor. Mas ela tá sem pastor. Aí ela falou, mãe, você não tá perdendo uma novela dessa, não tá perdendo essa novela. Então assim, ela já viu que eu tô, sim, mas assim, a novela não me prende. Tipo, cheguei em casa, fazia o outro lá e eu vejo. Enfim, nada me prende a novela. Tem uma festa, minha mãe é doente por novela. Ela parou de estudar de noite por conta de novela. Loucura. Mas uma coisa que você falou é isso, e o personagem, eu falo, caraca, Maria, vai ensinar mal. Aí ela, O Dead Boy vai comer. vai entender. Aí ela falou, vamos falar com o seu pastor. Eu falei, não, falou, filha, mas ela tá sem pastor. Assim, hoje eu e minha mãe estamos assistindo filme. Aí, Jesus pegarem, só violência, só morte, só enfeite. Não, não tinha não. Aí, a gente estava vendo, aí eu falei assim, não filho, não é, olha só. O cara se envolveu, né, do Ira, né, da Irlanda, aquela liga toda entre da Inglaterra, né, na época, né. Aí eu falei assim, aí ele acaba se envolvendo, a esposa acaba morrendo e ele quer se vingar. Não, ele quer se vingar de algo que a culpa foi dele. Entendeu? Mas ele não consegue ver isso. Ele só consegue ver que mataram a esposa dele. Foram para matar ele, mas aí acabou que não foi nem encontrado, o cara se assustou, deu um tiro, né? Mas as pessoas não conseguem ver o seu erro. Por exemplo, vamos supor, nessa vida louca que esses meninos vivem aí, um irmão mais velho morre numa situação. O mais novo não vai conseguir ver que ele só vai conseguir ver assim, mataram o meu irmão, a polícia matou o meu irmão. E quem está errado é a polícia. Entende? Quer dizer, então, o filme, tudo que eu vejo, tudo que eu uso, eu tento analisar de todas as formas, até que ponto, etc, né? Se é bom, se não é, se é legal, mas eu não vejo aquilo como, eu sempre tiro alguma coisa, entendeu? O grande desafio é manter o senso crítico para você examinar tudo e reter o que é bom. E só que tem algumas coisas que justamente por você examinar, é que você já percebe que não tem conteúdo proveitoso ali para assistir. Só é o entretenimento, só é a diversão. Aí que entra só a carnalidade. Por quê? Porque eu só quero satisfazer a minha carne, mesmo sabendo que aquilo ali não passa num crivo, num filtro de uma análise mais cuidadosa, mais espiritual. Só que eu tenho que tomar cuidado com aquilo que está ocupando a minha mente. Exemplo, não é todo caso, não é toda situação, mas observem como crianças que são expostas a muita cena de violência, desenhos violentos, filmes violentos, se comportam de maneira violenta. Por quê? Porque ela está presenciando só violência, ocupando a mente com violência, é isso que ela coloca para fora. Mas não é só a criança que é afetada por isso, o adulto também é. Então, se o adulto, na igreja, ele ouve que é para perdoar, que é para amar o próximo, que é para... somos todos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos. Mas o que ele gosta é ver serial killer, é ver o camarada que bate em todo mundo, que mata todo mundo, que vinga matando todos os vilões. Se o que alimenta a mente dele é homicídio, assassinato, violência,
Na hora que ele tiver que perdoar, você acha que vai pesar o que mais na mente dele? A mensagem de perdão e amor ou a mensagem de violência e vingança? Por isso que eu tenho que saber como ocupar a minha mente. Porque o que ocupa a minha mente é o que eu vou colocar para fora mais tarde. Isso avaliar o videogame, porque jogos de tiro, né? Fala, ó, tem que avaliar isso aqui. Porque você vê no filme bem, a primeira versão, no final do filme, acaba como uma vingança. Ele morre no final, cara. Na primeira versão. Ele morre, no final fica aquilo ali, ó. Tu morreu porque tu era ruim, tu era mal. Mas lá na segunda versão, no final, você fala de um perdão no final. Você me perdoa porque fez isso. É em preto e branco? Além. Depois eles coloriram, mas foi. Ele estava vendo Salomé dançando para Na primeira versão. na primeira versão, tá, gente? Quer ver uma coisa que é uma questão assim visual que provoca assim, muita dúvida, muito questionamento assim, entre ver ou não ver? Desfile de carnaval. Porque o desfile de carnaval, se você olhar por um lado, ele ensina sobre história, sobre cultura, com uma capacidade que nenhuma sala de aula tem. Eu já aprendi muito vendo desfile. Eu já aprendi muito sobre história do Brasil, sobre cultura, sobre religião. Muita coisa assistindo o desfile, vendo a maneira como a história é contada e ilustrada. Cara, ele prende a tua atenção e você aprende o conteúdo de uma forma que nenhum professor em sala de aula consegue. Um carnavalesco consegue te ensinar melhor do que um professor em sala de aula. Por outro lado, numa cerejinha de informação, cultura, história, tem um mundaréu de sensualidade, de prostituição, de lascívia e tudo mais. Aí fica difícil você se expor ali para catar uma coisa boa. Não dá. É tanta coisa podre em volta que não dá para catar. Eu acabo, não dá para assistir. E está cada dia pior, porque agora vem mais questão religiosa, agora que eles transformaram a avenida num centro de macumba mesmo, né? Pois é um culto ali que eles fazem. Mas é só para a gente refletir que o método em si é um método interessante, mas o conteúdo é que, infelizmente, e na sua maior parte, não é proveitoso. Eu estava comentando outro dia com a Rosana que agora não está dando mais para ver, porque antes você tinha história mesmo do Brasil, o cara vinha contava a história de outros países, outros povos. Até de pessoas, né? Agora a pessoa manifesta o demônio ali na avenida. É. Não sei daqui da África, não sei o que daqui. Não dá. A África deve estar assim, pô, meu Deus do céu, tô queimando. Não dá. Aí fica difícil. Fica difícil. Eu já cometi esse pecado de, às vezes, de noite, tá com um pouco de insônia e me dá curiosidade de assistir desfiles de escola de samba antigos. Aí eu já peguei desfile de década de 80, década de 90 para poder assistir. Cara, a diferença que é para desfile de hoje e o quanto de informação que deu para pegar. Eu já assisti, para você ter uma ideia, eu já assisti desfile com caderno, anotando. Cara, esse negócio aqui é importante, vou pesquisar. Essa outra coisa aqui é importante. Eu já montei aula minha pegando informações que a primeira fonte de informação que eu tive foi o desfile. Depois do desfile que eu fui consultar os livros para poder fundamentar. Mas era informação. Só que difícil você fazer isso hoje. Não dá. Não dá. É. Só em anatomia humana e demônio. Gosta de pessoa mineral. E para terminar, outras dicas importantes também, né, para vencer o pecado,
Disciplina. Lembra do que Jesus disse? Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que ele falou isso? Ele falou isso para Pedro, Tiago e João, lembra? Lá no Getsêmani. Por que ele falou para Pedro, Tiago e João que o espírito estava pronto? Não é o espírito de todo mundo que está pronto. É o espírito de Pedro, Tiago e João. O que é isso? Espírito pronto. É boa intenção. O que Jesus estava dizendo é que Pedro, Tiago e João, eles estavam predispostos a fazer o que era certo. Porque lembra quando Jesus falou assim para Tiago e João, vocês vão beber o mesmo cálice que eu bebo? O que Tiago e João responderam? Sim, vamos beber. E Pedro, quando Jesus falou sobre negar, sobre traição, o que Pedro falou? Pode todo mundo te trair, eu não. Então, os três estavam com o espírito pronto. Eles estavam predispostos a fazer o que era certo. Só que não adianta o espírito estar pronto se a carne eu não disciplino. Jesus falou assim para eles, vigiai e orai. O que eles fizeram? Dormiram. Por isso que Jesus falou, o que Jesus disse foi o seguinte, não adianta vocês prometerem para mim que não vão me negar, não vão me trair, vão dar a vida por mim, e na hora que eu peço para vocês orarem meia hora comigo, vocês não oram. Ou seja, falta o quê? Disciplina, tá? Ver filme de guerra já fica... Tô vendo um filme que teve uma explosão igual essa aí, né? Mas isso é verdade mesmo, porque muitas vezes a gente fala assim, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Daqui a pouco você vai lá e faz. O que Jesus falou... Às vezes eu falo, eu não vou falar com Deus, eu não vou Obrigado, falar, eu porque vou você cansar. me deu uma noite de sono. Obrigado, Senhor. Se eu possa me dar um dia na tua presença, meu Deus, que eu não venha, Senhor, que eu venha somente fazer essa vontade. Chego na escola, Isso, eu acordo de manhã e falo, cara, eu não falo vou logo, falar. aquele endemoniado, já veio assim. Quantas vezes já teve várias vezes que eu saí do culto? Aí daqui a pouco já falei tudo, aí eu arrependi, porque já era, já fez. Agora eu parei. Pois é. Agora eu cansei. Tem que ter... Dizer que Deus ouve as nossas orações assim, claramente. A gente pede sabedoria, a gente acha que vai acordar sábio. A gente pede paciência, acha que se ninguém mexer comigo, eu venci esse dia. Mas é o contrário. Você pede, você não pode. Eu já fiz oração a Deus e falei, eu quero ser uma mulher sábia dentro da minha casa com meu marido, cara, isso vem com a primeira Não, sabe o que o aluno falou pra mim ontem? Sabe o que o aluno cheguei na sala, o aluno sentado de lado, com os pés na cadeira. Eu falei, meu filho, por favor. Aí ele começou, não falei nada. Comecei a escrever, eu falei, bom, vem no caminho, ele vai pegar o caderno, vai começar. Comecei a escrever, tá bom. O menino lá. Eu falei, meu filho, por favor, tira o braço da cadeira. Ele tirou. Eu falei, senta direito, 90 graus pra frente, por favor. Mas você não dá pra copiar, tá sim, meu filho, senta, por favor. Aí tá. Cadê teu caderno aí? Deu na mochila. Pega o caderno, por favor, e começa a copiar, por favor. Tudo por favor, né? Pode aqui. Já aqui, querendo sair um monte de. Por favor, pega o caderno, não sei o quê. Aí tá. Meu filho, você vai copiar aí? Não quero copiar não. Eu falei, como é que é? Você não quer copiar? Isso aí não tem querer aqui não, meu filho. Aí, mas eu assinei algum contrato? Você eu falei assim, você assinou quando fez matrícula, desce. Ele falou, aí você quer? Eu orei de manhã. Aí o Senhor te deu. 3 horas da tarde, me pegou endemoniada. Mas a senhora está incomodada comigo? Eu falei assim, não, só com a sua postura, desce, por favor. Desce, endemoniado. Aí o Senhor falou, acabou de me pedir. Eu dei. Desce, endemoniado no campo, veio Vocês estão pedindo errado, gente. Aí o Luiz pode falar, eu acho que Deus ele tem
dia ela falou assim, eu não tenho agora. Eu falei assim, pô, mas todo mês, cara, você consegue 3 vezes, todo mês é isso. Aí ela falou assim, olha, eu não tenho o que eu posso fazer, das outras vezes eu não te paguei certo. Eu falei assim, mas desde quando você compra, você tem que pagar certo, é a tua obrigação a pagar certo. Você não está me fazendo um favor de você pagar na data certa, não comprou, pagou. Cristã, enfim. Se fala grossa que ela fala, nem parece que você é da igreja. Aí eu acordo 5 horas da manhã para me dar roupa pra pessoa. Toma aqui de graça para você. É muito complicado, entendeu? É muito complicado, porque as pessoas, elas atrasam, elas querem pagar como elas querem, e se a gente aumentar um tom a mais, botar um agudo no ar, nossa, nem parece que você é cristã. Cara, que pagar isso? Tudo quer jogar porque você é cristão, então eu vou trabalhar de graça. Eu nem falo. Fala uma coisa. Aí você é ignorante. Eu falei assim, em que momento eu te ignorei, meu amor? Não estou respondendo a sua pergunta. Não foi grossa. Eu sou de direito. Ignorante não, sou grossa. Professor, isso não é pecado, não. Eu tô lendo livro. Eu bato tudo em Deus. Meu irmão, Sou rapidinha. No momento que eu te ignorei, você falou, eu te respondi. Você é grossa. É diferente. eu falo que é mentira e que é muito alto. Aí eu já não tô Agora, falando. mentir, isso é Minha pecado. voz é assim. Falta de mansidão. Estão atrás de mim. Não, eu falando sério. Lembra que Jesus era manso e derrubou mesa, deu chicotado? Viu? Jesus deu uma mesa, não Foi. Então, se eu entrar dentro da igreja triplo, lá vai ser escolher o pastor errado, eu posso jogar no tô só para escolher. Posso jogar coisa pro alto? Só para a gente terminar, deixa eu retomar essa parte do espírito pronto e carne fraca, que o que Jesus estava dizendo para Pedro, Tiago e João é que não bastava ter apenas a intenção, senão havia disciplina. E disciplina, gente, é você fazer aquilo que você precisa mesmo não querendo. É fazer mesmo não querendo, mesmo não estando afim. Então, por exemplo, orar, ter disciplina na oração é justamente você orar mesmo, não estou afim de orar, mas vai orar. Não, quando eu sentir no meu coração eu vou para o culto. Não, você tem que ir para o culto mesmo não sentindo no coração. Tem que ir para o culto por quê? Porque é importante você estar no culto, em comunhão. Quando eu sentir no meu coração eu vou ler a Bíblia. Não, você não tem que ler a Bíblia quando você sentir no coração. Você tem que ler a Bíblia, afim ou não afim. Isso é disciplina. É isso que Jesus estava falando para Pedro, Tiago e João. Eu falei para vocês orarem meia hora comigo, vocês não oraram. Estou com sono. E não importa se está com sono. Se eu pedir para vocês orarem agora, a essa hora, é para orar essa hora. Não adianta estar com o espírito pronto se você dá vazão à fraqueza da carne, tá? Enfim, vamos encerrar por aqui. Semana que vem, matéria nova. Eu tenho só uma notícia para dar, que é a seguinte: excepcionalmente, a próxima matéria vocês não terão comigo. Vocês vão receber aqui uma outra professora, que é a professora Gisele. Eu não vou poder estar aqui porque eu vou estar em outro compromisso em algumas semanas seguidas, né? 5 sexta-feiras seguidas eu não vou poder estar aqui. Então, por isso que ela vai dar a próxima matéria. Vou colocar lá no grupo daqui a pouco, vou apresentá-la para vocês e vocês a acolhem, a recebam com muito carinho, né? Vão gostar muito dela, ela é muito simpática, uma mulher de Deus, assembleiana, tá? Ela é uma assembleiana bem antenada. Não, uma assembleiana bem antenada. Aí ela vai estar as próximas 4 sextas-feiras. Aí haverá uma sexta-feira que não teremos aula. Aí na seguinte eu volto para as últimas 2 matérias. Vai sim, tá
É qual dia? 26? Eu posso ver com ela de trocar a aula do dia 26 para o dia 3 de outubro. Aí fica a aula. Não, desculpa. Ah, dia 13 também não veio não, Júlio. Ué. Aniversário de casamento. Aniversário de casamento. Ah, mas aí é só o casal, né? Tá. Porque aqui no caso seria 6. Então a gente pode fazer, ó, dia 12, primeira aula, dia 19, segunda aula. Aí eu vou ver com ela se ela pode pular o dia 26 e fazer a aula no dia 3 de outubro e 10 de outubro. Tá? E a gente encerra. Dia 3? Ah! Ó, o Júlio acabou de dizer que tem coisa demais pra falar. Eu ia pior essa visão. Não pode brincadeira com todo mundo. Não pode, tem coisa que dá pra falar pra todo mundo. Tá certo, Rosângela. Eu tô aprendendo também, Júlio. Aprendeu. Aprendi. Pega essa senha, careca. Nunca mais, não venha mais me instigar a falar, entendeu? Não vem. Bom, vamos orar, agradecer a Deus.